Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Arquitetando a Sua Empresa, né? Estamos aqui para mais uma live. Hoje o nosso tema vai ser como superar o medo do papel em branco, né? E é um tema aí que, particularmente, eu tinha muito problema e acredito que muitos também têm, né? Não é à toa que a gente conversa aqui entre nós colegas, ainda é sinônimo de arrepio para muita gente boa aí que já está no mercado, né? Bom, o que seria o papel em branco, né? Bom, papel em branco eu chamo assim, mas de fato o papel em branco, aquele momento de iniciar o projeto, né? Aquele momento que você se depara com tudo pode ou poderia, né? A gente sabe que tem as limitações de legislação e tudo, mas até então é um momento que você está livre, né? Você não tem nada construído, você não tem nenhum tipo de barreira, até então ali você pode colocar a tua criatividade em prática, e eu acho, na minha opinião, que é aí que está a grande dificuldade, né? A gente, quando se depara com nenhum limitante, apesar de ter as legislações, uma construção nova aí, praticamente, que é o que eu estou falando, você tem os recuos, afastamentos, mas o grande problema seria essa liberdade, né? Eu acho que seria, pela experiência que eu tenho, conversado com muita gente aí, alunos, essa liberdade aí de você poder iniciar, dar os primeiros traços sem ter nada para te impedir, talvez algo que ainda assusta, né? Como que eu lidava com isso, né? Bom, na época da faculdade eu procrastinava o máximo que podia, né? Na faculdade a gente tem praticamente um semestre aí, não dá 6 meses, mas dá praticamente um bom prazo para você executar um projeto, né? No máximo, aí você está dividindo o projeto de arquitetura com urbanismo, talvez com paisagismo, né? Mas você tem ali um bom tempo, você tem ali 4 meses ali para executar um projeto, né? E aí, nesse prazo eu empurrava até onde dava. Na hora de apresentar o estudo preliminar, eu vinha com alguma coisa. Mas e quando eu fui para o mercado? Meu Deus, quando eu fui para o mercado, que eu fiz meus primeiros projetos, foi doído, hein? Foi doído. Eu ficava nervoso, ficava sem paciência, passava 3 dias sendo um cara bem difícil, mal-humorado. Enquanto eu não resolvia, eu não descansava. Quando eu resolvia, tirava aquele peso das costas. Parecia que... Eu cheguei a comentar com uma colega designer aqui na minha cidade, um encontro que a gente tinha, que era um momento doloridíssimo, parecia um parto, né? Eu fiz uma analogia aí bem exagerada, mas porque realmente era doído. Chegou a ser tão doído que eu fugi um bom tempo dessa fase. A época de procrastinar não foi só na época da faculdade. Opa, aqui o Instagram. Vamos ver aqui o Instagram. Eu voltei. Bom, vamos lá. Voltei aqui para o Instagram. A época da faculdade não era a época só que eu procrastinava, não. Eu também procrastinei bastante no mercado também, até eu saber lidar com isso, né? E você talvez está vendo esse bate-papo nosso aqui, pode estar se identificando. É normal, tá? Por mais que pareça, meu Deus, eu acho que eu não sirvo para isso, chega nesse momento. Eu chegava nesse momento, tinha hora que dava vontade até de sei lá, de desistir da profissão. Tanto que era complicado esse momento para mim. Depois ia ficar mais prazeroso, que eu já encontrava um caminho, aí eu estava ali no CAD, um SketchUp, né? E ali aí já estava tudo melhor. Mas no início, meu Deus, sai de baixo. Era doído. Mas aí como é que eu descobri
que isso poderia ser revertido, poderia ser modificado, né? Porque eu sofri, mas ninguém me contou, ninguém me explicou um jeito de, não, faz assim que você... Não. Para ser bem honesto, eu comecei a escutar e ver muita coisa sobre arquitetura, muita entrevista, muita coisa, eu fui pincelando uma coisa de cada lugar e fui montando um jeito, né? Eu pegava em média aí um projeto para criar, e a primeira coisa que mudou foi que eu pegava quando eu sentia que estava confortável para fazer, né? E hoje eu já não tenho isso mais. Hoje eu tenho a obrigação de pegar, vou lá e pego. Mas por que isso demorou tanto a acontecer, né? Por que demorou tanto? Porque eu achava que era um defeito meu, achava que era realmente uma falta de habilidade que eu não tinha, que outras pessoas eram melhores que eu talvez, de fato, poderia estar fazendo algo que não era tão bom, né? Eu cursei engenharia um bom tempo, antes de fazer arquitetura, isso um tempão atrás, e eu achava que, será que eu, né, sei lá, fiz uma boa... Enfim, depois eu vou contar isso num próximo vídeo aí com mais detalhes, né? A gente pode fazer um vídeo aí sobre as diferenças, já que eu conheço bem. Mas então, e aí demorou muito, né? Igual eu expliquei agora, esse jeito de fazer, esse jeito fui arrastando, fui levando, fui tomando pancada, atrasando prazo, e aconteceu uma coisa que aí foi a gota d'água. Eu me deparei com um monte de coisa para fazer ao mesmo tempo, e aí eu comecei a vender projeto e comecei a receber. E aí eu tinha que entregar. Eu tinha que fazer. Deixa eu tirar o óculos aqui. Eu então falei, bom, eu tenho que enfrentar. E aí, como eu estava dizendo, quando eu comecei a escutar eu gosto muito de deixar, às vezes, quando é uma atividade que não exige muito aqui, que eu possa escutar alguma coisa, uma música ou um podcast. Eu comecei a escutar muito podcast, muita entrevista no YouTube, caçar muito arquiteto referência, muita coisa, muitos professores de arquitetura falando sobre o ensino. Fui pincelando uma coisa de cada outra e eu descobri um benefício que eu achava que não tinha. Aliás, se você assistir essa aula e falar, não, tem alguém que... Porque assim, eu sei que existem cursos de criatividade, existe treinamento sobre criatividade, talvez eles passam nessa área, né? Mas sobre arquitetura eu não achava nada. E um grande benefício que acabou aí, uma grande descoberta que eu acabei tendo quando eu peguei esse processo todo, foi descobrir que não tem nada a ver com habilidade, não tem nada a ver com ter um dom, ter alguma coisa que sobrenatural, uma coisa que você nasceu, o outro não tem. Não, é uma coisa que vai sendo lapidada, você vai construindo devagarinho, qualquer pessoa tem condição para chegar num tal nível e depois superar. Eu mesmo estou em plena construção ainda. Eu falei aqui no vídeo anterior aqui que a minha caminhada é de crescimento e eu estou disposto a abrir isso aí para a gente crescer junto. Então, eu estou em plena construção, mas aí eu acho que o nível que eu consegui hoje ter de profissionalismo nessa parte foi um bom nível, e eu percebi que qualquer pessoa pode aplicar, é uma coisa muito simples, sabe? E eu vou explicar aqui sem muitas delongas como é que foi que eu fiz, né? Bom, já que eu falei dos benefícios, eu escrevo aqui às vezes, viu, pessoal, um tópico aqui, para poder, estou pegando o jeito ainda com essa câmera, com esse jeito aqui, e eu escrevi benefício, eu também escrevi um malefício. Antes de eu contar aqui como é que a gente faz aqui, como começar, deixa eu falar do malefício, tá? Não, vamos pular logo. Esse malefício aqui, eu não escrevi nada, não. Bom, como é que eu comecei? Vamos lá. Uma vez eu escutei uma entrevista, primeiro, eu na marra, eu comecei a voltar com a dificuldade toda que eu estava para o desenho à mão, tá? Desde a época da faculdade, eu tinha muita ansiedade de sair logo desse desenho à mão
ir para o AutoCAD, né, que é o primeiro software que a gente vai pegando de desenho aí, ou os CADs, né, AutoCAD, mas tem um monte de CAD bacana aí também, de outras empresas, né, e eu tinha pressa de pular logo essa etapa. Como os professores obrigavam a mão, eu fazia qualquer coisa para cumprir a tarefa. Mas quando eu comecei a sentir muita dificuldade e a coisa não fluía, eu comecei a voltar a mão. Comecei, assim, a desenhar livremente. Eu pegava um papel e sentava fora da mesa, fora do horário. Às vezes eu estava em casa, sentava em qualquer lugar. Aí eu tenho um iPad, né, que eu também desenho ali. Eu, às vezes, desenhava no iPad, alguma coisa do tipo, assim, como quem não quer nada. Eu percebi que isso abria uma certa possibilidade. Porque ao você pular logo a fase do desenho à mão, você parece que fechou aquela portinha ali da sua irresponsabilidade, entre aspas, com a forma propriamente resolvida. E aí parece que isso fechava essa porta, já tinha que ser uma coisa mais técnica, mais com cota, com medidas, com já circulações, tudo no seu lugar ali, né, com alturas, com já cumprimento da legislação, porque quando você vai para o AutoCAD, você já vai para cumprir isso. Eu descobri isso, entendeu? Então, eu comecei a voltar a mão, comecei a me libertar mais. E outra coisa, eu não sou um exímio desenhista, não, tá? Eu acho que você já deve ter ouvido de muito aí, quando vocês cursaram também a faculdade, que não precisa ser bom de desenho, tem que saber se expressar com o desenho. Verdade. No começo, você entendendo o seu desenho, tá ótimo. Depois, dependendo do nível de maturidade, do jeito que você estiver trabalhando, você vai poder desenhar para alguém. Mas no começo é você mesmo, né? Então, eu comecei a me deixar arriscar mais, errar mais nessa hora do desenho, né? Aí eu peguei aquela folha manteiga, né? Comecei a pegar a folha manteiga, começava a rabiscar ali. Aí outra coisa, eu imprimia, aí olha lá, o próximo passo, tá? Uma dica aqui que eu vou dar para você. O próximo passo, eu comecei a imprimir o desenho no A3 do lote, né? Do lote. Se for reforma, aí é levantamento, né? Aí você pode imprimir também. Mas aí o lote eu comecei a imprimir isso. E eu comecei a marcar, aí eu marcava a escala, né? Pegava lá no CAD, lá, colocava o lote, marcava a escala, fazia em pontas, em linhas tracejadas, os afastamentos que tinha, né? E aí eu ia desenhando livremente. Aí, Instagram aqui novamente, deixa eu ver aqui, deixa eu ver como é que tá aqui, parece que caiu. Deixa eu ver se a gente caiu aqui. Aí, pessoal. Voltando. Bom, então eu estava falando aqui sobre como que eu comecei a resolver esse problema, né? Então, falei sobre me deixar levar mais pelo desenho à mão, ali, o lapisinho, tá? Livre, solto ali, sem preocupação. Depois, comecei a imprimir o lote numa folha, né? Aí, de preferência A3, tá? Preferência A3 porque ela fica maior. O A4 você vai ter que fazer um para 100, dependendo aí, um para 125, fica muito ruim. Então, o A3 ali, pelo menos, o A3 eu fazia um para 50, dependendo do lote, um para 75, né? Dependendo, como você não vai ter margem, às vezes até dá para um para 50, tá? Um para 50 às vezes dá, depende do lote. Aí eu comecei a imprimir, aí eu punha, aí o que eu faço? Eu colocava a minha folha em cima do papel, e aí já tinha ali a linha dos olhos de afastamento, aí eu ia rabiscando ali, brincando, entendeu? E também eu estou pulando uma etapa aqui importante, tá? Uma etapa importante, que como é que o início, tá bom? Então, o que eu fazia? Eu fazia o resumo, aí você faz o resumo, né, que eu comecei a fazer também, da legislação. Eu pegava o código, tá? No caso da cidade que a gente trabalha, a gente vai acabando tendo muita coisa de cor, mas sempre eu dou uma passada. Outra cidade, eu entrava no site da prefeitura, não é toda... Outra coisa, não é toda cidade que tem facilidade de você entrar e pegar no site, não. Tem cidade que você tem que ligar, principalmente cidades menores.
para eles te mandarem no teu e-mail um código. Uma cidade que eu estou fazendo um projeto aqui, perto aqui, desse jeito. A gente tive que ligar, eles mandaram no meu e-mail o código e mesmo assim um código bem superficial para depois alguns pareceres serem passados por consulta. Então tem tudo isso aí também. Mas eu pegava toda essa informação que eu podia, eu reunia e fazia um resumo. Inclusive, vou mostrar para vocês que eu estou com um resumo aqui, ó. Olha aqui um resumo aqui que eu fiz, ó, no Word. Não sei se vocês conseguem ver aí, deixa eu ver. Aqui, ó. Resumo da legislação, tá até a cidade aqui, ó. Tá vendo aí? Tá focando? Acho que o Instagram não pega direito aí. Aqui, galera do YouTube aí, ó. Consegue ver, né? Vertical multifamiliar. Então, eu pego o resumo, faço, né, um resumo da legislação e deixo junto ali com o meu, enquanto eu tô rabiscando, deixo o resumo aqui, vou olhando, vou rabiscando, tá? E aí eu vou chegando alguma coisa, vou construindo, e aí por isso foi melhorando. Outra coisa muito importante, deixa eu ver aqui, que eu esqueci aqui de falar. Aí é o seguinte, outra coisa muito importante que eu comecei a fazer, que melhorou o meu processo. Isso, melhorou o meu processo. Estou olhando aqui. Eu comecei a fazer um briefing, né? Quando eu comecei a trabalhar, como é que eu fazia briefing? Né? Apesar de não ser um vídeo específico sobre isso, mas eu tenho que falar. Eu fazia algumas perguntas, a pessoa respondia, eu anotava numa folha sulfite em branco. Em branco. Pegava uma folha, se eu estava sentado com ele na mesa, anotava, ou se eu ia para a pessoa ir na prancheta. Anotava ali. Depois eu fiz um documento mesmo, com um monte de perguntas, eu fiz uns treinamentos, recebi uns modelos, adaptei e fiz o meu. Fiz um monte lá, com várias perguntas, e eu preencho junto. Quando eu fiz os projetos que eu estou fazendo de outra cidade, eu fiz essa reunião online, funcionou bem. Eu abri no navegador da internet aqui, no Google Edge, lá tem um lapisinho, a gente marcou e tal, funcionou bem. Agora eu estou acabando de fazer um no Google Forms, né, para a pessoa responder, e marcar ali, nas caixinhas de marcar, vai ser melhor ainda do que esse que eu tenho, que é em PDF. Então, aí quando eu comecei a fazer dessa maneira, a pessoa preencheu, eu também pegava esse brief, como ele é grande, eu abria ele no computador, eu deixava ele aqui parado aqui. Então, eu tinha a cópia da legislação, o brief no computador, na tela, o papel manteiga e o papel impresso do lote sobre a mesa, e eu com o lápis na mão. E eu ia trabalhando. Se eu achava que por estar perto do computador, eu ia me forçar a pegar o computador, eu saía de perto. Deixa eu ver só, tomar uma água aqui. E aí eu voltava depois com esse brief para olhar alguma coisa e voltava para longe, né? Mas aí agora eu já aprendi a lidar com isso, o computador não me tenta mais de pôr a mão dele antes da hora, não. E aí, então, estava melhorando bastante, mas faltava uma parte que eu estava achando que não estava legal ainda. O que acontece? Eu escutei, talvez, isso, eu vou fazer uma pequena introdução para falar dessa última parte, porque talvez você já escutou isso. Existe algumas... Eu escutei isso, não me lembro aonde, mas que arquiteto bom era arquiteto velho, né? Arquiteto depois dos seus 15 anos de profissão, 20 anos de profissão, porque experiência e tal... E, de fato, eu não vou discordar. Mas eu entendi que tem jeito de você diminuir esse tempo aí. Tá? E como que eu aprendi isso? Vendo muita inspiração para aumentar o leque de criatividade. A experiência contra a legislações, contra soluções, se funciona, realmente é fazer. Mas o que me travava era a criação. Para que eu não ficasse sempre no mesmo, eu precisava expandir isso. E como que eu fiz quando eu estava no meu primeiro ano, que eu tinha que
se eu não tinha pouco trabalho, como que eu fazia? Né? Afinal de contas, eu ainda já sou um privilegiado, porque no meu primeiro ano eu peguei bastante projeto. Depois a gente vai falar sobre isso também. Mas como que eu fazia? Então eu comecei a fazer o quê? Antes de eu pegar tudo isso que eu comentei com vocês, aliás, não, legislação eu faço, né? Fazia. O briefing eu já fazia, né? Antes de eu começar com o lápis na mão, imprimir o lote ali, já deixava impresso, mas antes de eu começar a desenhar, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a procurar fotos que pudessem ter a ver com aquilo que o briefing estava mostrando e com aquilo que eu tinha de ideia. Então, por exemplo, você sabe aí, tem um Pinterest, que é um site interessante, um aplicativo interessante para o celular. Acho que hoje todo aluno profissional deve conhecer. Mas se não conhecer, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você chegar até lá. O Pinterest é um site interessante para te inspirar. É lógico que como profissional eu já faço um alerta para você que ainda não tem essa noção, que está no final de graduação. Às vezes até se você já está trabalhando. Muita solução do Pinterest não funciona para nós, tá? Então, para ficar bem claro, o Pinterest agora está nacionalizando muito conteúdo, está tendo muita coisa daqui, mas quando ele veio, então, uns anos atrás, eu comecei a usar, só europeu, fora europeu, alguma coisa americana. Eu nem sei de que país é essa rede social, mas muita coisa fora, tá? Então, assim, a gente fica esperto nisso. Lá para você dar uma inspiração, até porque a gente não vai copiar nada também. A gente vai se apropriar de boas ideias a partir disso. Então eu fiz ali a conta no Pinterest. Aí tem o Instagram. O Instagram, às vezes, você segue um perfil bacana, que posta muita foto, muita coisa. E eu vou fazer uma listinha para vocês também. Vou colocar pelo menos aí uns 3 top aí que eu sigo, que sempre colocam alguma coisa interessante. Talvez até mais, se eu tiver aqui, eu vou dar uma olhada, eu vou deixar na descrição do vídeo também, tá? Da descrição aí, se você for assistir pelo YouTube depois da gravação, ou o Facebook, eu vou deixar. Agora o Instagram eu acho que não tem jeito de deixar. Acho que mas o YouTube vai estar. Aí, então, você vai ter os salvos, né? Aí você, quando tá seguindo esse perfil que você vê alguma coisa interessante, você salva e você faz uma série interessante. Como no Pinterest também, você vai fazer uma pastinha. Então, você vai escrever lá. Eu tenho uma pastinha lá, por exemplo, que cozinhas. Eu tenho. Aí eu tenho lá áreas gourmet, cozinhas, dormitórios casal, dormitório solteiro, dormitório infantil masculino. Aí tem um infantil feminino, que às vezes pode ter uma característica diferente. Banheiros, lavados, tudo que você imaginar, eu tenho lá. Então, eu tenho o Pinterest, eu tenho o Instagram, eu também tenho esses salvos que eu vou colocando. Eu tenho no ArcDaily as minhas pastinhas também. Você vai estar no ArcDaily, às vezes você não sabe, o ArcDaily tem como você fazer seu login, lá, entrar com o teu nome e fazer lá as tuas pastinhas para você salvar também. Tem como você salvar. Quando você estiver vendo aquele projeto ali, vai ter um botão azul em cima, assim, vai estar guardar este projeto, alguma coisa do tipo. Você clicar lá, você vai poder salvar e destinar para alguma pastinha. Então, eu fui criando pastinhas, como no ArcDaily é mais projeto inteiro, pastinhas mais com tema mais abrangente, né? Então, casa até tantos metros quadrados, casa acima de tantos metros quadrados, fui limitando isso, criando comercial de tal área, institucional, tem vários projetos lá que eu gosto que eu vou salvando. Então, ArcDaily, Pinterest, Instagram salvos, e eu tenho uma biblioteca minha de fotos que eu vim salvando esse tempo todo aí, de Google, de print, de alguma coisa que não dá para salvar, e eu tenho pastas no computador, tá? Então, lá onde eu tenho biblioteca de blocos, que eu uso aqui SketchUp, AutoCAD, agora eu estou começando aí no ArchiCAD, estou até estudando agora, mas eu tenho os bloquinhos lá, eu também tenho dentro dessa parte de biblioteca, tem esses bloquinhos e tem essas fotos. Então tá lá. Então aí começou a melhorar bastante a criatividade, começou a ficar menos dolorido, com tudo isso que a gente contado, eu fui ganhando corpo nesse processo, fui perdendo esse medo, esse desespero de começar, e aí comecei a ganhar mais corpo, mais
tranquilidade para trabalhar nessa hora, né? E começou a ficar mais fácil, começou a ficar melhor, vamos dizer assim, tá? Fluir mais natural. Então, assim, eu falei acho que muita coisa. Eu quero pontuar com vocês rapidinho para ver se eu coloco numa ordem aqui, que eu não sei se ficou bem claro na ordem que eu quis colocar tudo. Mas vamos lá. Então, vamos lá. Primeiro, vamos começar pela pesquisa. Aliás, primeiro, você fechou o projeto, você vai fazer o briefing, né? Você vai fazer lá o briefing, são as perguntas e tudo. Eu vou ver se eu consigo, eu ainda não entendi, aprendi ainda, a disponibilizar os arquivos aqui para você entrar e baixar. Mas eu vou ver se eu acho um jeito de fazer aqui, eu vou ver se eu disponibilizo o que eu tenho meu, tá? Vou tirar só a logo do meu escritório ali e vou para você usar. E depois, quando estiver pronto no Google Forms, eu também posso mandar para vocês aí, fazer uma cópia. Eu vou descobrir aqui. Caso você assistir esse vídeo, ele vai, né? Aqui a gente está na live, só que a live não vai ficar gravada agora. Eu vou tirar, depois vou subir para o YouTube, para o Instagram, para o GTV, para o Facebook, tá? Quando você vê, é capaz de eu já ter isso lá, tá? Mas se não, você volta um pouquinho, eu vou tentar colocar. Senão, no próximo vídeo eu coloco junto. Mas vou tentar colocar até esse vídeo sair. Tá bom? Então primeiro, vamos lá. Primeiro, fez o briefing. Ótimo. Validou lá, pegou tudo que você achou de importante, né? Depois, vai para a internet e vai pegar as inspirações, só as fotos. Então, você vai abrir seu Instagram, mas não é para ficar navegando, não. Entendeu? De preferência, até abre ele no computador, tá? Abre os salvos lá no computador, lá, vai olhando, vai passando, que fica maior, fica melhor. O celular dá uma coceira para você ir para outros lados aí, né? Então, você abre o ArcDaily, abre o Instagram, abre o Pinterest e vai nas suas pastas. Reúne, vai passando, passa um por um, tá? Um por um, vê o que se encaixa, o que você achou interessante. Pega essa foto que você achou ali. Opa, chegou numa imagem que você achou interessante. Pega essa foto. Você vai fazer uma pastinha do projeto que você está desenvolvendo. Vai escrever lá, projeto Casa X, né? Aí você vai pegar essa foto. Você vai escrever nessa foto o que te chamou a atenção dela, tá? Eu costumo escrever na foto mesmo, tá? Como eu te disse, eu jogo essa foto ali eu salvo ela, né? Jogo no Paint, Paint no seu nome direito, e aí eu escrevo lá. Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que você viu uma linda imagem que tem a fachada, mas lá na fachada, um elemento, esse aqui encaixa no meu projeto, ou algo semelhante que dá para usar de outra forma, assim, assim. Então, o que eu faço? Eu lá circulo ou faço um quadrado, dependendo do tamanho, se é um detalhe de piscina, ou apenas um detalhe, um jeito que colocaram um guarda-corpo, alguma coisa, ou o volume, o telhado, enfim, eu faço lá um círculo, escrevo lá. Hoje eu não escrevo mais assim, essa foto sendo salva, mas já cheguei a escrever. Mas assim, telhado por isso, entendeu? E aí do Paint eu salvo como imagem e coloco nessa pastinha do projeto. E assim eu monto a minha bibliotequinha resumida para esse projeto, tá? E aí, então, quando eu vou voltar para aquele momento lá, quando eu for para o momento do lápis, que eu estava falando antes, eu abro essa pasta que tem essa bibliotequinha própria do projeto. Abro lá, aí eu então pego o lápis, o terreno impresso, a folhinha manteiga ou vegetal, resumo da legislação e aberto essa bibliotequinha no computador, aí eu começo. E aí tem sido bem diferente do que era no começo. Muito diferente mesmo. Muito diferente. Para mim encerrar aqui o nosso papo hoje, nesse assunto aí de como você perdeu o medo do papel em branco, a gente sabe, talvez você já se deparou com isso aí no começo da sua carreira,
que a construção de um projeto, ela não é assim, vou dizer assim, ela não é uma linha contínua, que você começa e vai embora, muitas vezes você tem que voltar e rever alguma coisa, né? E você está sempre em mudança, então o seu projeto ele vai caminhando, mas ele vai caminhando, né, até ganhar uma estabilidade, assim. Assim, vamos imaginar como se fosse um carro aí a álcool frio, não sei se você já tentaram dar partida aí, ou às vezes querer sair com o carro que está com álcool no tanque de combustível, no muito frio ele fica ruim para pegar, né? Hoje os carros, eu quando era criança, que meu pai tinha carro mais antigo, o carro não pegava de jeito nenhum. Hoje você coloca lá na frente, os carros já vêm com reservatório para você colocar pouco de gasolina, resolve. Mas vamos imaginar aí um carro que está engasgando, mas está andando, e aí você sai que esse carro ele vai engasgando e vai indo, é meio que isso. Então, eu considero o início do projeto, o projeto em si, assim. Então, o carro é como se fosse esse carro engasgando, até que ele vai esquentando e vai fazendo um caminho mais tranquilo aí para frente, né? E aí, depois a gente vai falar de etapas de projeto, eu vou gravar um vídeo sobre isso, e aí vai ter outras etapas que a gente vai parar, né? A gente vai sofrer uma parada e vai ter que, talvez, readequar algumas coisas de novo. Mas aí, isso aí depois eu vou trocar essa ideia com vocês aí mais para frente, tá? Mas então, é meio que isso. Então, por que eu estou dizendo isso, né? Que eu estou dando essa analogia do carro aí. Por que acontece? Às vezes você fez todo esse processo, e já acontece isso comigo demais, e aquela ideia do começo, tá? Aquela bibliotequinha que eu fiz, tudo, aquela direção que eu estava achando que ia, eu acabei não indo para aquela, acabei indo meio que para outra. Acabei meio que indo para outra direção. Mas, como o tema do nosso vídeo é como você perdeu o medo do papel em branco, né? E isso tem muito a ver com lucratividade, né? Que eu sempre vou trazer aqui, lucratividade para o seu escritório, porque quanto mais rápido você desenvolver, mais você pode fazer a entrega desse trabalho, se dedicar a outro. Mas ele te dá o start, ele te dá aquele empurrão, você perde aquele medo, você consegue sair, você consegue andar. Então, aquele medo antes, que era aquele começo, que eu pelo menos tinha demais, e depois ia ficando melhor, porque eu saía do zero. Aquele medo doído era sair do zero. Depois se engrenando, a coisa até que ia. Mas depois também eu achava prazeroso. E aí, fazendo isso tudo, esse processo, essa preparação que eu estou compartilhando com você, você vai já sair de uma forma mais prazerosa desde o início. Tá? Eu gostaria de te alertar uma coisa, é o seguinte: não tenha pressa, vou falar de novo, não pule etapas, não acelere esse processo de criação mais do que você consegue entregar. Já aconteceu um projeto que eu fiz num edifício, e era vários apartamentos, tá? Que eu saí tão rápido eu estava nessa descoberta, né, me adaptando com esse processo, eu saí tão rápido dessa fase de papel e fui para uma fase ali de CAD, de consolidação de layout, para depois já fazer a volumetria tão rápido, que o que aconteceu? Quando eu tive que alterar o projeto por exigência do cliente, eu me vi numa situação extremamente complicada, porque não era uma alteração muito simples, tá? Eu vi que eu tinha dado tudo que eu tinha num tiro só, tá? Isso é também uma outra analogia, para você entender. Toda a esperança que eu tinha de resolver, tudo que a energia que eu tinha para resolver, eu coloquei em uma solução, depositei tudo aquilo e me bloqueei para as outras. Porque depois que o projeto tá pronto ou está no nível avançado, para você zerar aquele nível de consciência que você chegou daquela solução e tentar outra do zero, não é fácil. Não é fácil. Mas se você faz um processo dedicado de criatividade, de criação, na hora do lápis ali, soltando sua criatividade, geralmente você, naquelas rabiscadas, você tentou várias coisas. E a coisa que eu percebi é que eu me dou muito melhor hoje com alteração também. Principalmente a alteração estrutural, que é uma coisa mais da raiz do projeto mesmo, não é uma coisa simples, é uma coisa que tem a ver com a concepção mesmo, né? A base, tudo aquilo que você criou, às vezes baseado numa coisa, às vezes o projeto vai dar uma reviravolta e vai sofrer uma mudança brusca, e aí
se você fizer, pelo menos assim funcionou comigo, eu espero que funcione com você, esse processo com carinho, você também vai ter mais munição aí, você vai ter mais bagagem para poder lidar com esse momento também, tá bom? Então, fica mais essa dica aqui que eu tinha até colocado aqui para passar para vocês. Agora, vamos finalizar de verdade, eu quero falar a última coisa aqui, a questão do... Depois que você for construindo o teu projeto, tá bom? E é uma coisa muito interessante que eu quero fazer, e isso eu já estava trabalhando dessa maneira, né? Estava executando, e uma vez eu vi uma entrevista de um arquiteto que eu admiro bastante, ele é o Ciro Pironde, ele é diretor hoje não sei se é o diretor mesmo, mas ele é um dos fundadores da Escola da Cidade, lá de São Paulo, né? Uma escola bacana, tem uma ideia bacana, né? Um ensino direcionado à arquitetura muito interessante. E eu gosto de ver muita entrevista dele, já vi documentários que ele aparece, e uma entrevista que ele estava dando, ele falou sobre como era um pouco o processo do ateliê na Europa, né? Que o pessoal lá fazia, inclusive, vários detalhamentos à mão, né? E tem os desenhistas, mas o pessoal que estava criando, estava concebendo o projeto, fazia vários detalhamentos, inclusive à mão. E ele disse que o pessoal pegava essas folhas e colocava isso num paredão, né? Que iam produzindo e colocando isso num paredão. E ele, inclusive, estava fazendo isso. Ele coloca numa parede onde ele se obriga todo dia a passar por essa parede, e ele mesmo olha para aquela solução ali, para aquele projeto e critica ele. E é o que eu faço hoje também, tá? Então, é isso. Então, esse desenvolver do projeto, hoje ele tem muito isso. Eu pego o que eu estou criando, depende do nível de maturidade que ele está, e coloco hoje à minha frente, e fico olhando, estou aqui na minha mesa aqui, às vezes eu estou fazendo alguma outra coisa, eu dou uma olhada, né? Então, enfim, eu estou sempre, de uma certa forma, criticando o meu próprio desenho, e aí eu já encontrei um monte de coisa que eu consegui melhorar dessa maneira, que às vezes, dependendo do nível que estava o projeto aí, já na fase de detalhes, talvez eu tinha tido um pouco de dificuldade de mudar. Mas como hoje eu desenho também, e também eu não faço só rabisco à mão, tá? Deixar bem claro, eu já estou numa fase que eu trabalho com medidas, uso escalímetro de novo, uso régua T, tá bom? Aqui, ó, vocês não conhecem a régua T, ó. Tô com a régua T aqui na minha mesa, aqui, ó. Régua T, ó. Régua T, tá? Você consegue simular na tua mesa aí a régua que a gente tinha ali nas pranchetas de desenho da escola, que a gente sobe e desce, amarradas ali por aquelas cordinhas, eu não sei nem o nome daquela corda, se alguém souber aí, comenta aí, né, daquela mesa, daquela régua, né, da prancheta. Então, eu já estou numa fase mais madura quanto a isso, então eu já testo algumas coisas realmente ali na escala, ali né, valido beleza ali na mão, porque aí quando você vai para o computador, você não vai para validar. Eu já não vou para validar, eu já vou para fazer. E aí tá fluindo melhor ainda. Então, assim, de uma forma resumida, pessoal, tudo que eu falei com você viu que tem como pilar central a criatividade, o uso do lápis, né, que te permite trabalhar melhor. E é tudo aquilo que às vezes a gente não deu tanto valor na hora da escola, da faculdade, né? Às vezes a ansiedade, quando a gente vai parar de desenhar à mão, tinha isso lá na minha sala, quando eu estudava, quando a gente vai parar de desenhar à mão. Então, assim, é uma coisa que eu espero estar podendo fazer você entender que tem muito valor mesmo. E eu acho que enriquece muito o arsenal de ideias que um arquiteto, uma arquiteta vai ter. Você pode não ter esse processo que eu estou aqui compartilhando com você, e você já ter logo aí uma entrega super agilizada e bem resolvida. Pode, mas eu me permito errar, me permito tentar coisas assim audaciosas com o lápis. Muitas das vezes o desenho ele acaba sendo entregue de uma maneira mais pragmática, mas no início ele está super arrojado, está com umas formas interessantes, e mesmo que isso não vai, me permite
desenhar, me permite ver aquilo, me tirar do papel. Eu acho que para essa biblioteca aqui que a gente tem aqui na nossa cabeça, ela vai se expandindo e eu acredito que a gente vai saindo um pouco daquela mesmice, né, daquele vício que a gente tem, né, daquele vício criativo, tá bom? Então, é o que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Eu espero que vocês gostem, né? Eu pretendo amanhã estar aqui de novo, né, gravando mais um vídeo para vocês, tá bom? Então é isso aí, espero que vocês gostem, espero que vocês tenham curtido. Aproveite já faça isso que eu estou colocando aqui para você, já experimente, que você vai ver que vai começar a te dar resultado. Como deu para mim, me ajudou demais, eu acredito que vai ajudar você também, ok? Então é isso aí, um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!